esperava que o capítulo 41 do mangá de Boruto fosse bom, mas eu não esperava que fosse algo verdadeiramente incrível. Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Olá, Shinobis e Kunoitis, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse daqui é o meu canal onde eu falo sobre animes e mangás. Vamos então analisar o capítulo 41 do mangá de Boruto, e só lembrando, caso você ainda não tenha lido o capítulo, é só acessar o primeiro link que estará aqui embaixo na descrição. Você vai lá, dá uma conferida no capítulo 41 e depois volta aqui no meu vídeo, beleza? Lembrando sempre que o meu canal é patrocinado pela loja Camisas Nostálgicas, eles que me enviaram essa camiseta linda da Akatsuki. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição, e assim que você estiver finalizando a sua compra, vai ter a opção cupom de desconto, e aí você coloca Gabriel Play, tudo junto e maiúsculo, para receber aquele desconto maroto, beleza? Pois bem, vamos agora focar no capítulo 41, sendo bem sincero, eu obviamente adorei esse capítulo, e o que eu mais gostei nele é que rolou toda uma treta, uma discussão, estratégia pra cá, estratégia pra lá, revelações, e ainda assim eles não saíram de onde estão, que nada mais é do que essa luta contra o Boro. Por mais que o Boruto, Mitsuki, Kawaki e Sarada tenham dado tudo de si nessa luta, na questão estratégica, ainda assim eles não foram capazes de derrotar o Boro. E eu sinceramente gostei muito disso, porque em teoria o Boro é aquele que iria enfrentar o Sasuke, porque o Ishiko Tsutsuki sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde o Sasuke vai voltar pra pegar o Naruto, salvar ele e tudo mais. E pensando nisso, o próprio Ishiki deixou o Boro nessa dimensão como guarda, ou seja, esse Boro ele deveria enfrentar o Sasuke, mas como o Sasuke está gravemente ferido e essa molecada aqui é toda emocionada, eles acabaram indo para essa dimensão e agora estão em uma luta que de certo modo é um pouco maior do que o cacife deles. E algo que não dá para negar é que os donos desse capítulo com certeza foram a Sarada e o Mitsuki. Nós temos aqui a Capitã Sarada, né, a capitã do novo time 7, e também o Mitsuki utilizando de toda a sua percepção para conseguir colocar o time 7 em uma pequena vantagem. E eu digo pequena vantagem porque em teoria, com o plano da Sarada em cima dessa ajuda, desse raciocínio do Mitsuki perante a névoa, em teoria eles deveriam vencer o Boro. No entanto, essa regeneração dele é em um nível tão alto que o próprio Kawaki não esperava. Muitas pessoas me perguntaram se o Kawaki não deveria estar ciente dessa regeneração do Boro, e eu mantenho o que eu disse na live de ontem. Muito provavelmente o Kawaki já viu essa regeneração pela própria fala dele, no entanto ele não viu em um nível tão alto. Nós podemos imaginar que em uma dessas fugas do próprio Kawaki, que ele sempre tentava fugir das mãos da cara, o próprio Boro pode ter ido atrás dele, aí o Kawaki utilizou a sua barbatana, feriu o Boro, mas a um ponto que ele conseguiu se regenerar. Só que esse ponto aqui do capítulo de hoje, do Rasengan, que evaporou metade do corpo do Boro, essa situação o Kawaki nunca presenciou, e por conta disso ele não achou que a regeneração do Boro fosse em um nível tão alto. Ele sabia que o Boro tinha regeneração, mas ele não achava que era em um nível tão alto como foi demonstrado nesse capítulo, e por conta disso, na minha opinião, é completamente compreensível essa falha do Kawaki perante essa informação que ele já possuía. E focando no Karma, é revelado que ele não é capaz de absorver matéria física, apenas matéria energética. Assim, inicialmente eu não curti muito a ideia, sendo bem sincero, só que se a gente parar pra analisar, o próprio Karma, ele não faz o que o Momoshiki era capaz de fazer, que é justamente absorver qualquer tipo de matéria, sendo mais preciso. O Karma tem uma certa limitação, mas o Karma veio do Momoshiki, então na minha interpretação, creio eu, que o Karma, ele vai evoluir com o passar do tempo, não vai ser o tipo de habilidade que só consegue fazer uma coisa durante toda a vida ali do usuário. Eu acredito que o Karma, tanto do Boruto quanto do Kawaki, irão evoluir com o passar do tempo, e seguindo isso, consequentemente, vão melhorar no quesito absorção e talvez conseguir fazer o que o próprio Momoshiki fazia. E por conta disso, eu não acho essa limitação do Karma tão ruim quanto as pessoas estão falando. Obviamente, essa daqui é só a minha opinião, então comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa limitação do Karma, beleza? Além disso, galera, eu vou deixar um comentário fixado e eu quero que vocês respondam esse comentário
dizendo o que vocês acham que vai acontecer no capítulo 42 de Boruto, porque no mês de janeiro eu vou gravar previsões desse capítulo respondendo os comentários de vocês, assim como fiz com o capítulo 40, que nessa semana eu soltei um vídeo de previsões respondendo os comentários de vocês, beleza? Caso você seja novo ou nova por aqui e não sabe, todo mês eu tô lançando vários vídeos aqui no canal respondendo os comentários que o pessoal deixa nos vídeos, e por conta disso eu sempre peço que vocês comentem, porque mais cedo ou mais tarde eu sempre respondo vocês em vídeo aqui no canal. Partindo disso, temos o foco do Mitsuki. Ele conseguiu pegar um pouco da névoa com a sua cobra, ele conversa com a Sarada e diz pra ela utilizar o seu Sharingan e tentar ver através da névoa para descobrir e desvendar essa habilidade do Boro. Esse momento é muito legal porque nós temos uma alta percepção vindo da Sarada e do Mitsuki, enquanto o Boruto tá lá com cara de bunda sem entender muita coisa e o Kawaki tá com aquela cara de fodão de sempre, tipo assim, ó, eu posso não estar entendendo, mas a minha cara badass me salva, diferente do Boruto que tá com aquela cara de que não tá entendendo porra nenhuma. Focando na Sarada, através do seu Sharingan, ela é capaz de entender essa habilidade do Boro, consequentemente ela chega ao entendimento de que isso daqui é um vírus utilizando evolução científica. Ninguém ali basicamente gosta muito dessa ideia, e mesmo com essa informação, ainda assim eles precisam montar uma estratégia para conseguirem fazer alguma coisa. E durante esse momento, Mitsuki sugere que o novo time 7 tenha um líder, ele acaba recomendando a Sarada, o próprio Kawaki não contesta esse pensamento, já o Boruto, ele fica com uma birrazinha, mas ele diz que eles não têm tempo para discutir sobre isso e acaba aceitando. Eu sinceramente não entendi muito bem o Boruto nesse momento, porque ele claramente não aprova a Sarada como líder, mas como o próprio Mitsuki deixou bem claro, se não fosse a Sarada, momentos atrás, o próprio Boruto e também o Kawaki poderiam ter morrido. Então assim, o Boruto não aprova ela como líder, mas ele com certeza é o menos preparado ali para ser líder. Então assim, no final das contas, o Boruto ficou só de birra, mas como eles não tinham tempo e também como era a famosa votação popular, ele acabou acatando o pensamento do Mitsuki, e temos então o surgimento da Capitã Sarada, a líder do novo time 7. Ah, que momento maravilhoso, meus queridos. E partindo disso, nós temos o foco na Sarada montando a estratégia do time 7. Logo depois ela vai sozinha até o Boro. Esse momento é muito interessante porque ela fica conversando com o Boro e ela incentiva o próprio Boro a conversar. Muitas pessoas questionaram sobre isso daqui, porque se a estratégia era derrotar o Boro, a própria Sarada deveria ter ido pra cima dele de vez. No entanto, algo que muitas pessoas talvez não tenham entendido, não tenham percebido, é que a Sarada, ela não estava simplesmente conversando com o Boro, ela estava enrolando o Boro e ganhando tempo para que os anticorpos feitos pelo Mitsuki conseguissem fazer efeito no corpo do Boruto e também no corpo do Kawaki. Durante esses momentos de ação, muitas pessoas não se lembram, mas tanto o Boruto quanto o Kawaki foram atingidos pelo vírus do Boro, e como é revelado mais à frente nesse mesmo capítulo, o próprio Mitsuki, além de pegar a névoa, também pegou o sangue do Boro, e como o próprio Mitsuki entregou no seu raciocínio, se o Boro ele é um especialista aqui na arte do veneno, consequentemente ele também tem que andar com antídoto, não apenas para ele se prevenir do seu próprio veneno, mas também para conseguir usar como moeda de troca dependendo da situação. E justamente pelo tempo que o anticorpo demora para fazer efeito, a Sarada, além de entrar em combate com o Boro, também ficou conversando com ele, ou seja, foi tudo friamente calculado por essa Uchiha maravilhosa. E partindo disso, começa a luta da Sarada contra o Boro. Esse momento é muito legal, onde a própria Sarada percebe que o Boro ele é muito forte fisicamente, mas não é tão veloz assim, e durante esse momento um começa a usar jutsu elemental contra o outro. E focando aqui na parte elemental, algo que eu simplesmente adorei foi quando a Sarada usou o Katon e o Boro utilizou o Suiton. Eu sei que parece algo bobo pra vocês, mas tecnicamente falando, isso daqui é incrível. O Kodachi pegou aquela base elemental colocada pelo Kishimoto em Naruto, colocou em Boruto, ficou bem claro que o poder elemental do Boro é superior ao da Sarada, mesmo que durante o momento ela pareça que vai ganhar justamente por mandar a liberação antes. No entanto, além do counter elemental, vem também a força do usuário, que consequentemente rebate em cima do corpo da Sarada. E mantendo o foco no combate, a Sarada é cercada pelo vírus do Boro e o próprio Boro também consegue se aproximar dela. No entanto,
parece que essa é uma situação contra a Sarada, mas na verdade é a favor dela. Como a própria disse, dessa distância, desse range, não tem como ela errar. Ela mete o Katon na força do Boru, esse momento é muito legal. E seguindo isso, não termina por aí, vem o próprio Boruto com a ajuda do próprio Kawaki. Tem esse momento aqui em que o Kawaki coloca a mão nas costas do Boruto. Muitas pessoas me perguntaram o que o Kawaki fez aqui exatamente. Pela tradução literal da palavra Unison, isso daqui foi algo do tipo cooperação. Então não necessariamente o Kawaki deixou o Boruto mais forte, mas como ele deu esse empurrão nas costas do Boruto, ele acabou fazendo com que esse momento do Boruto fosse mais veloz e consequentemente o Rasengan chegasse mais rápido até o Boru. E como vimos, o Boru foi atingido e perdeu metade do seu corpo. Esse momento foi muito bom, realmente pareceu que eles iam vencer, até o momento em que o próprio Mitsuki falou, né, dando a entender que realmente tinha acabado. Se o personagem do bem fala que acabou, é porque não acabou, e nós sabemos disso desde Naruto clássico, Naruto Shippuden, o próprio Boruto, aquela cena lá em que o Sasuke fala, ah, finalmente acabou, depois que eles derrotaram o próprio Momoshiki, aí aparece o Katasuki e ajuda o Momoshiki. Ou seja, quando o personagem do bem fala que acabou, pra ser mais exato, quando ele fala isso pela primeira vez no combate, é porque ainda não acabou. Como nós vimos, o Boru tem uma regeneração simplesmente ridícula, e como ele mesmo falou, essa estratégia do novo time 7 pode facilmente ser quebrada, tanto é que o capítulo finaliza com ele indo até onde está o nosso querido Naruto Uzumaki. E em relação a essa atitude do Boru, até o momento eu pensei em três possibilidades. A primeira possibilidade é ele simplesmente matar o Naruto, com isso ele quebra toda a estratégia e também o mental dos garotos que estão tentando salvar o Hokage. A segunda possibilidade que eu imaginei é o Boru utilizar o Naruto como refém e obrigar os garotos a irem embora, porque senão ele vai acabar matando o Naruto. E a terceira possibilidade que eu imaginei é ele pegar o Naruto e simplesmente fugir do combate. Obviamente essas possibilidades vieram da minha mente, então se você que está do outro lado tiver pensado em alguma outra possibilidade, fique à vontade para comentar aqui embaixo. E sobre esse capítulo 41, meus queridos, eu simplesmente adorei. Mais uma vez eu digo, ele foi muito bom porque deu foco ali na rapaziada, só que ao mesmo tempo eles não saíram de onde eles estão. Além disso, como vimos, o Kodachi escolheu focar apenas na luta, ao invés de mostrar várias coisas em um capítulo só, e desse modo estender a luta, tecnicamente falando. E algo interessante em relação a essa luta é que muitas pessoas queriam que o Mitsuki utilizasse o modo sábio. Como nós vimos, eles tecnicamente conseguiram derrotar o Boru, né, tirando o fato da regeneração, sem o Mitsuki utilizar o modo sábio. Só que agora essa luta ela vai chegar em outro patamar que talvez obrigue o Mitsuki a utilizar o modo sábio. Então eu garanto a você que está me assistindo que você não perde por esperar os próximos capítulos do mangá de Boruto. Essa foi a minha análise do capítulo 41, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda pra caramba. Caso seja a sua primeira vez aqui no meu canal do YouTube, clica no botão vermelho para se inscrever e clica no sininho aqui de notificações para você ser avisado sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Fique à vontade também para comentar aqui embaixo o que você achou desse capítulo, o que você espera do capítulo 42 que sai agora em janeiro. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou, valeu!